Olá pessoal, esse é o podcast da FAACS e é muito bom ter você aqui. Eu sou o professor Harerton e hoje nós preparamos um conteúdo muito especial. Recentemente nós fizemos aqui na faculdade um evento chamado Profissional do Futuro, prepare-se para as novas vagas em Aracruz. Nesse evento nós recebemos alguns convidados de diferentes setores que vieram falar como Aracruz está passando por um momento único em sua história. Nós gravamos esse evento e transformamos ele em 3 edições especiais do nosso podcast. E no programa de hoje nós vamos receber o secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz, o José Eduardo Azevedo. Ele vai falar sobre todas as ações que estão ocorrendo e que vão impactar no desenvolvimento da nossa região e também sobre os grandes investimentos que estão ocorrendo e também estão programados para o futuro próximo aqui. Isso vai impactar grandemente a economia da região, gerando muitas vagas. Ele também ressaltou a necessidade de capacitação para aqueles que pretendem ocupar essas vagas. Nesse sentido, se você quer estudar ainda esse ano, a FAACS está ofertando seus cursos na modalidade à distância, o curso de Engenharia de Produção, o curso de Administração, o curso de Pedagogia e também, junto com o Centro Educacional de Aracruz, os novos cursos técnicos, o curso de Técnico em Informática para a Internet, o curso de Técnico em Portos. Então essa é a hora de você estudar. Para maiores informações, acesse o nosso site faacs.com.br ou então o ead.faacs.com.br. Espero que você goste do podcast de hoje. Primeiramente, eu vou convidar o nosso secretário para que ele possa fazer a apresentação dele. Mais uma vez, uma salva de palmas. Pessoal, boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Agradecer o convite, professor. Agradecer a Adriana em nome da diretoria, meus colegas palestrantes. Eu estou aqui acompanhado do Luiz Fernando, que é o nosso controlador geral da prefeitura, cuida de todo o sistema de transparência e de controles. E fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que é um momento também de interação, principalmente nas perguntas, nas conversas. A gente agrega muito conhecimento das expectativas que vocês têm, das dúvidas, e isso também nos dá um retorno e nos enriquece no trabalho que a gente está fazendo. Eu preparei uma apresentação, vou tentar ser muito fiel aqui aos 25 minutos e talvez vou correr um pouquinho. Aí nas perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou falar um pouquinho sobre o plano de ação que a gente trabalha na prefeitura, porque através do plano de ação a gente identifica aquelas prioridades que a gente está tratando para promover o desenvolvimento econômico de Aracruz. Quais são aqueles elementos importantes para a gente trabalhar? Basicamente, pode seguir, a gente na construção do nosso plano de trabalho, uma das referências importantes que a gente trabalhou é o que nós chamamos os atributos para investimentos e para o desenvolvimento, que são referências da academia, referência dos institutos que analisam por que cidades prosperam, por que estados prosperam, por que países prosperam e outros não prosperam, né? Então, esses tem um certo consenso na academia e no meio empresarial e no meio da gestão qualificada que a gente precisa desenvolver um conjunto de atributos para atrair investimento e para criar um ambiente favorável ao crescimento econômico. Esses atributos basicamente são 6 atributos, né? E estão presentes no município, no estado e numa nação de forma um pouco diferente, mas são válidos para qualquer situação. Ambiente regulatório, o primeiro deles, ambiente regulatório e desburocratização. Essa é uma questão muito importante e uma questão que o nosso país, infelizmente, ainda está muito atrás em todos os rankings que são feitos no mundo. A gente é um país burocrata que atrapalha o investimento, que cria dificuldade, onde uma empresa para se implantar e que em qualquer país ela leva 3 meses, no Brasil ela leva 1 ano, quer dizer, e o tempo aí é um tempo que desanima investimento. Então esse é um grande desafio que nós temos no Brasil, no Espírito Santo e no município. A gente tem trabalhado numa agenda chamada melhoria do ambiente de negócio. Infraestrutura e logística, aspecto fundamental. O Júlio vai falar do porto aqui, né, Júlio? E vocês vão entender bem isso aí, né? Quer dizer, a questão da logística e da infraestrutura é fundamental para a gente ter empresas de qualidade se instalando no município e podendo competir com qualidade com as empresas que estão em outros municípios, em outros estados, em outros países. A infraestrutura é fundamental, rede de internet, banda larga, de primeira qualidade, energia, que é fundamental para as empresas funcionarem, logística, porque não basta para uma empresa
ela produzir com custo baixo e com a qualidade boa. Ela pode ter um produto de boa qualidade e de um custo baixo, mas se ela não conseguir colocar esse produto no mercado de outros estados e de outros países, no tempo e com um custo baixo, ela perde toda a competitividade que ela tem quando ela constrói um produto de qualidade e com custo baixo. Então a logística é fundamental e cada vez mais no mundo onde a gente trabalha a chamada cadeia global de produção, se produz uma coisa num país, uma coisa no outro país, uma coisa no outro e se junta tudo para poder fechar uma produção. É assim que se fabrica um avião, os automóveis, vêm coisas, peças de vários lugares do mundo. Então a logística é cada vez mais importante para isso. Oportunidades de mercado, e oportunidade a gente cria com desenvolvimento, com renda, com crescimento de renda, acesso a capital e a crédito, isso é fundamental. Todos os países do mundo dão muito valor a isso, de financiar quem vai investir para que nesse momento, que é o momento mais difícil do empreendedor, ele consiga ter um suporte e poder desenvolver o seu produto depois e pagar esses financiamentos. Aqui em Aracruz a gente conseguiu, com a entrada na Sudene em 2021, trazer para cá a atuação do Banco do Nordeste, que é um grande financiador de grandes projetos no país, e isso já está fazendo muita diferença para nós em termos de novos investimentos. Cultura da inovação e do empreendedorismo, quer dizer, isso é fundamental, né? A gente precisa construir essa cultura. As pessoas têm suas habilidades, têm os seus talentos, mas a gente precisa construir uma cultura empreendedora, uma cultura que as pessoas se desafiem a montar o seu próprio negócio, a crescer, a aprender, a ser mais ousadas, não ter medo de investir, não ter medo de trabalhar e construir o seu futuro. Então essa cultura da inovação e do empreendedorismo, ela é um diferencial de todos os países e de todas as sociedades que deram certo. Capital humano e social, que é o que está na base de tudo, né? Ele está por último, mas ele tem que estar em primeiro, né? É a formação das pessoas, qualificação profissional, porque são essas duas variáveis que fazem a grande diferença. A gente tem que ter e produzir oportunidade numa mão e ter qualificação profissional na outra. Se a gente só tem oportunidade e não tem as pessoas qualificadas, quem vai pegar esses empregos e essas oportunidades vai ser quem vem de fora. Se, por outro lado, a gente tem uma boa qualificação profissional, mas não tem oportunidade, não adianta nada também. Vai chegar no mercado e não vai encontrar a possibilidade de desenvolver o seu talento. Então, essas duas coisas que têm que andar juntas. Produzir oportunidade e ter capacidade e capital humano bem qualificado. Quais são os desafios que a gente mapeou para Aracruz e que valem, de certa forma, para o nosso estado, né, e para o nosso país? Construir um ambiente de negócios de referência, articular a melhoria da logística e da infraestrutura para ela sustentar um desenvolvimento permanente, né? Melhorar o nível de qualificação técnica e profissional, divulgar o potencial de Aracruz para formadores de opinião e para investidores, isso é importante. Não adianta a gente ter uma cidade muito bem estruturada, mas ninguém saber disso, né? A gente precisa que as pessoas saibam disso para identificar que aqui tem uma boa oportunidade para investir. Fomentar o empreendedorismo e a inovação tecnológica e atrair investimentos de boa qualidade. Esse é um conjunto, vamos dizer assim, esse é o perfil do nosso pacote de ações que a gente tem trabalhado junto com diversos parceiros, né? A Associação Empresarial de Aracruz é um grande parceiro nosso, as nossas empresas que estão aqui, a gente trabalha em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, né? As nossas instituições de Aracruz, as instituições do Sistema S, o SEBRAE, são todos parceiros nesses desafios que a gente construiu. Porque a gente construiu também ouvindo as pessoas, ouvindo os empreendedores, as empresas, as associações, e essa agenda foi construída a partir disso. Então a agenda que a gente tem trabalhado, de 2021, a agenda de 4 anos, foi construir o que a gente chamou uma cidade empreendedora, melhorar a disponibilidade de áreas empresariais com infraestrutura. Esse é um grande desafio de Aracruz. Aracruz tem poucas áreas, tem áreas limitadas para expansão. Esse é um desafio que a gente está trabalhando. A melhoria da logística da cidade, a qualificação profissional, a inovação e a tecnologia e a atração de investimentos. Pode seguir, por favor. A gente trabalha num conceito chamado cidade empreendedora. Esse conceito hoje é praticado aqui no Espírito Santo e ele foi um desenvolvimento do SEBRAE, que fez um checklist de 222 tópicos para ter um bom ambiente de negócios. Ele pegou todas as coisas que são importantes
quando uma empresa se instala, o que atrapalha ela se instalar e o que ajuda ela a se instalar. E o SEBRAE elaborou, com o apoio dos municípios, um checklist de 222 tópicos. Nós começamos a trabalhar nesse checklist em maio de 2021, nós tínhamos 74 tópicos pendentes, em 2022 caímos para 41, em 2023 caímos para 12, e esse ano dos 222, nós temos 8 pendentes. Saímos de uma nota de 5,7 para 9,2, e na semana retrasada o prefeito recebeu lá o selo ouro do SEBRAE como cidade empreendedora. A gente tem muitos desafios pela frente ainda, mas a gente foi buscando avançar em todas essas áreas. No Cidade Empreendedora, algumas mudanças que nós fizemos, por exemplo, a licença ambiental por adesão e compromisso para os projetos que têm baixo impacto, eles hoje podem, por adesão e por autodeclaração, conseguirem a sua licença, tem que ter que esperar a prefeitura fazer essa emissão para os casos de baixo impacto. Aqueles que não têm impacto nenhum, que são considerados simplificados, nós temos quase 700 atividades que o empreendedor pode começar a funcionar sem ter nenhuma autorização da prefeitura hoje, né? E na área de aprovação de projetos, também a gente criou uma aprovação simplificada de projetos para aqueles projetos que não são de grandes indústrias e de grandes empresas. Isso ajuda muito e facilita muito o ambiente de negócio para que o empreendedor possa investir na cidade. Bom, na área dos nossos polos e das áreas empresariais, que foi um ponto que a gente identificou como uma restrição do município, depois eu vou mostrar o mapinha rapidamente para vocês conhecerem essa dificuldade. A gente tem procurado estruturar um dos polos que nós temos aqui, que é o Bela Vista. Esse polo foi entregue há 20 anos sem nenhuma infraestrutura. As empresas que, eu acho que alguns aqui devem conhecer lá, as empresas que trabalhavam lá tinham muitas dificuldades, lama, sem esgoto, sem água, sem infraestrutura. E nós estamos entregando agora, no dia 3 de julho, toda a infraestrutura completa desse polo. Lá nós temos 80 empresas, quase 4 mil empregados que trabalham lá. Foi um investimento aí da ordem de 18 milhões. E nós estamos fazendo também um programa de regularização fundiária desse polo, ou seja, a gente regularizando as empresas que estão instaladas lá e que muitas vezes não podem participar de uma concorrência porque não tinham legalizado a sua situação. Então, com essa estruturação, a gente confia muito que as empresas que estão lá vão se desenvolver muito mais agora e nós vamos ter uma renovação muito saudável daquele polo. No polo da Vila do Riacho, que é o segundo polo, é um polo de esse primeiro, o do Bela Vista, tem em torno de 600 mil metros quadrados, o polo da Vila do Riacho tem cerca de 2 milhões de metros quadrados. Nesse polo a gente fez uma remodelagem do conceito dele, para que a gente pudesse trabalhar ao invés de um modelo de polo empresarial de pequenas áreas, para um modelo de grandes glebas e delegar às empresas privadas que adquirissem essas glebas a responsabilidade delas fazerem infraestrutura, porque o município também não teria recurso para fazer uma infraestrutura naquele modelo. E fizemos a criação dos chamados polos lineares, ou seja, ao longo dos principais eixos, rodovia estadual, rodovia federal, BR-101, 1.500 metros para um lado e 1.500 metros para o outro, passou a ser área empresarial. Por quê? Porque com isso a gente aumenta a disponibilidade de áreas numa cidade que tem limitação, né? Nós temos aqui uma grande área de plantio de eucalipto e nós temos muitas áreas indígenas que perfazem aí quase metade do território da cidade. Então a gente precisava disponibilizar mais áreas ao longo dos eixos da BR e da rodovia estadual. Não é uma região problemática, porque a empresa tem acesso fácil, já tem infraestrutura ali na frente, e nós fizemos essa mudança porque o plano diretor impedia a implantação desse tipo de empresa lá. Na área de logística, o nosso foco está em cima dessas principais alterações aí. O contorno norte, que alguns aqui eu acho que já conhecem, já devem ter passado por lá. Foi feito um acordo, o município fez a desapropriação das áreas, a Imetame fez a terraplanagem e a infraestrutura e o DR agora está começando a pavimentação. O contorno norte e o contorno sul são dois contornos, é como se fosse um anel rodoviário em torno do centro de Aracruz. Qual o objetivo dele? É criar uma logística melhor para quem vai da BR para o porto, para a região portuária, que não precise passar pelo centro da cidade, prejudicando a movimentação, a mobilidade urbana,
tirando essas carretas aqui do centro e dando uma condição logística melhor. Então, o contorno norte, ele deve ser concluído até o final desse ano, ou no mais tardar, semestre 1 do ano que vem. E o contorno sul, o contorno norte sai aqui da região do Pau Preto, sai lá no Morro das Almas, ali indo para Suzano. O contorno norte, o contorno sul, vai sair da Pedreira, passar pelaquela região da Estel e encontrar com o contorno sul, encontrar com o contorno norte na ida lá para Suzano. O contorno sul, ele já foi licitado, a empresa já está definida, ela vai levar agora 6 meses para detalhar os projetos até o final do ano e tem uma previsão de conclusão aí de 3 anos. Esse investimento aí é um investimento da ordem de 160, 180 milhões de reais. A melhoria do ramal ferroviário da VLI, para quem passa ali perto da Barra do Riacho já deve ter visto, foi criado um novo pátio de manobra dos trens da VLI. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa linha ferroviária que liga com Minas e o Centro-Oeste, ela é uma linha dupla, né? Você pode ir com o trem e pode ter um outro trem voltando, são 2 linhas. O nosso ramal é linha simples, então uma demanda nossa junto com a VLI é que ela duplique também o ramal que vem de João Neiva até o Porto Ocel, e depois tem uma prorrogação, né, desse ramal até o futuro porto da Imetame. Então isso é importante para nós, porque dá muito mais capacidade para a gente operar cargas aqui nos nossos portos. Nós temos a duplicação da Castelo Branco, que é essa saída para Coqueiral, que está em fase de projetos prontos, e a gente está tentando aí captar recursos junto ao governo do estado. E as melhorias na rodovia S10, que ela é uma rodovia importante para a gente também, não só no aspecto turístico, mas uma rodovia que reforça a nossa integração com a região metropolitana. E o estado já licitou, saindo lá desde Jacaraípe, nós vamos ter uma via paralela que vai vir até a ponte do Piraquiaçu. E da ponte do Piraquiaçu até aqui na Barra do Riacho, nós vamos ter uma recuperação completa da rodovia ES010, melhorando toda a parte de sinalização, pavimentação, melhorando acostamento. Então nós vamos ter uma rodovia redimensionada. E está em obra a ligação aqui de Vila do Riacho até Regência, fazendo a nossa integração pelo litoral também até Linhares. Qualificação profissional, a gente fez uma parceria com 10 instituições, a FACS é uma dessas instituições importantes. Essa parceria com 10 instituições, a gente tem feito um trabalho de qualificação profissional de cursos de curta duração. No primeiro ano, em 2022, nós oferecemos 46 cursos com 1.280 vagas. O ano passado a gente já aumentou aí para em torno de 2.500, esse ano a gente quer passar de 3.000 vagas. São vagas de cursos profissionalizantes, a gente vê a demanda que está surgindo pelas empresas que estão chegando, faz uma checagem nas vagas que são abertas no Cine e a partir disso a gente dimensiona com os nossos parceiros quais são as prioridades de qualificação para que ela possa estar conectada com a necessidade do mercado. Não adianta também a gente formar gente para aquilo que o mercado não está querendo. A gente tem que estar sempre com isso muito bem alinhado e conectado. E eu estou vendo, o professor falou aqui dos cursos, eles estão muito bem sintonizados aí com a necessidade do mercado de Aracruz. Na questão da atração de investimentos, nós tivemos um evento importante, que foi a entrada de Aracruz na Sudene. A gente fez uma divulgação muito grande a nível nacional dessa divulgação. Nós trabalhamos com os principais consultores de investimento do Espírito Santo, para que esses consultores também possam divulgar a cidade de Aracruz para esses investidores. Pode seguir. Essa é uma tabelinha com alguns investimentos dos mais importantes que a gente tem aqui na cidade, né? O primeiro deles, o Júlio vai falar, eu não vou, eu vou pular, mas é o mais importante e o maior valor, que é o Imetame Porto Aracruz, né? Um porto de classe internacional que está sendo construído aqui, ficará pronto o ano que vem e certamente ele já está sendo e será uma âncora muito importante para o crescimento da cidade. A unidade de papel Tissui da Suzano está construindo, começou agora a obra, ela não vai exportar só fardo de celulose, ela vai produzir papel fino, papel higiênico, papel de toalha, guardanapo. Então nós vamos ter uma unidade aqui, é um investimento aí da ordem de 600 milhões e vai gerar 200 empregos diretos. A construção do navio Napante, que está sendo construído, é o navio Almirante Saldanha, está sendo construído aqui
no estaleiro Jurong. É um navio que vai operar na Antártida. Ele vai substituir o atual navio do Brasil. Esse navio é usado para pesquisa da Marinha, né, no Polo Sul, e nós vamos ter esse navio construído e entregue aqui em Aracruz. É um investimento de 600 milhões, muita tecnologia embarcada, né, e muita área envolvida aí, em termos de engenharia. Nós temos a modernização da fábrica da Suzano. A Suzano está fazendo um retrofit nessa planta que ela tem aqui, que é uma planta da década de 70, e essa modernização ela também tem um investimento significativo. A Exim, comércio de tecidos, nós vamos ter aqui, quem passou lá no contorno norte já deve ter visto a placa da Exim lá. Ela começou a construir agora a parte da estação de energia, já fez toda a terraplanagem. A Exim é a maior importadora de tecidos da América do Sul. Ela veio para a Cruz, está construindo uma unidade aqui com um galpão de quase 200 mil metros quadrados. Vai ser um dos galpões mais modernos, e ela inaugura uma nova frente de possibilidades e de oportunidades para Aracruz, que é a área de centros de distribuição e atacadistas. Tudo isso está muito conectado com o porto, né, porque os atacadistas e os centros de distribuição trabalham muito nessa conexão porto, rodovia, ferrovia. Local onde tem isso é um local propício para a instalação desse tipo de investimentos. A gente tem 2 galpões logísticos também já aprovados, que estão em fase de construção. Nós temos uma fábrica de fertilizantes chamada Adufértil, que está vindo para cá também. Vai importar os fertilizantes aqui, vai fazer a mistura, e daqui ela vai mandar para todo o Brasil esse fertilizante já sob demanda de quem importar. E nós temos um elemento importante, que é como se fosse um condomínio empresarial, que é a zona de processamento de exportação, que foi aprovado o ano passado. Essa zona de processamento de exportação, ela é uma área empresarial onde as empresas exportadoras se instalam e elas têm uma série de benefícios fiscais. Quer dizer, além dos benefícios fiscais do Estado, que o Estado pratica, ela tem também uma série de benefícios para exportar os seus produtos. Então, essa zona de processamento foi aprovada, é do Grupo Imetame, que propôs, é a primeira zona de processamento de exportação privada do Brasil, e tem uma expectativa de fortalecer muito a presença de empresas exportadoras aqui em Aracruz por conta desse benefício. Setor de rochas, setor automotivo, setor enfim, diversos setores exportadores tendem a buscar esse espaço, ainda mais porque é um espaço, né, qualificado, que nós vamos ter na boca do porto. Nós temos mais 34 projetos em prospecção, que têm conversado com a gente, com perspectiva nos próximos anos também de estar se instalando aqui, muitos deles nessa área de logística, conectados com logística. Na área de infraestrutura, eu selecionei, e já falei desses 4 aí, eu não vou repetir, mas são os projetos públicos ligados à infraestrutura que têm conexão diretamente com a competitividade com o ambiente de negócio de Aracruz, né? O contorno norte, o sul e os outros. Pode seguir. Isso aí é para vocês entenderem a complexidade que nós temos que lidar. Esse é o mapa de Aracruz. Se eu tivesse um... Bem aqui. Esse é o mapa de Aracruz. Aquilo que está em roxo ali, é o que eu comentei com vocês, foi a mudança que nós fizemos no plano diretor da cidade. 1.500 metros para um lado, 1.500 metros para o outro, passou a ser área empresarial. Aquelas arvrinhas ali que vocês estão vendo, é a área de plantio da Suzano, e o que está em verde são áreas indígenas. Então, a gente vê que o espaço da cidade é um espaço que precisa ser muito valorizado quando a gente pensa em atração de investimentos e em atração de investimentos e em moradia. Obrigado. Nós estamos aqui, ó. Aqui é o centro de Aracruz. Nós estamos aqui nós temos a Orla, aqui nós temos o sistema portuário, aqui tem a Suzano, aqui tem a BR, aqui tem a 257, que vem até o porto,
Aqui é a rodovia das Carretas, que vem até o porto. Aqui é a estrada de Santa Rosa. E aqui é a rodovia litorânea. Essa área são áreas indígenas, é o que está em verde. E essa área é a área de plantio de eucalipto. Então, assim, nós temos... Esse talvez seja o maior desafio de Aracruz. A gente tem que usar muito bem as nossas áreas remanescentes para que elas sejam bastante produtivas, porque essa é uma limitação que nós temos na cidade. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Essa é a mudança que nós fizemos no conceito do polo da vila. Ele era um polo empresarial. O custo de fazer toda essa infraestrutura gira em torno de 100 milhões. O município não teria a menor condição de fazê-lo. Ele já existe há mais de 20 anos, 10% ocupado por conta desse problema. Nós mudamos o conceito e transformamos de uma área de polo empresarial numa área de glebas. Essas glebas, elas permitem a gente fazer a venda, trazer projetos âncora, é como se fosse um shopping, né? Shopping que não tem âncora não funciona. Polo empresarial que não tem âncora também não vai para frente. Então nós mudamos o conceito, colocamos 5 glebas em leilão, vendemos 3, essas 2 aqui a gente vendeu para a ZPE, essa daqui nós vendemos para uma empresa da Serra e está em licitação mais 2. Com recurso dessa parte, nós vamos trabalhar a ocupação das áreas restantes. Mas é um polo muito promissor, porque ele é uma área bastante privilegiada, ele está a 7 quilômetros do porto, então tem uma perspectiva muito boa. Pode seguir. Pode voltar um pouquinho. Alguns destaques importantes de Aracruz nos últimos anos. Em primeiro lugar, o Instituto Jones, que é um órgão do Estado, ele faz um levantamento dos investimentos que estão projetados no Espírito Santo para os próximos 5 anos. Aracruz está entre as 5 cidades que mais vai receber investimento em 5 anos, algo em torno de 5 bilhões de reais. Então, para uma cidade de 100 mil habitantes, tá entre as 5 maiores significa um impacto bastante significativo. Aracruz foi a 3ª cidade em geração de empregos per capita em 2022, teve o melhor índice de ambiente de negócio do Estado pelo indicador da Findes. Nós temos o Prêmio Ouro da Cidade Empreendedora, essa é uma coisa muito importante também. E eu vou falar um pouquinho da Casa do Futuro também. A gente escreveu a Casa do Futuro num prêmio que foi muito bom no governo federal. Obrigado. Pode seguir. Bom, a partir daí, eu listei algumas oportunidades que eu acho que estão bastante conectadas com os cursos aqui da FAACS e com outros aqui na cidade, mas que são pontos de atenção para vocês. Quer dizer, Aracruz é uma cidade de engenharia, então engenharia sempre vai ser um ponto forte aqui. A gente tem empresas montadoras, empresas na área de metal mecânica, empresas de engenharia civil. Então, a área de engenharia metal mecânica é sempre muito forte aqui. Área industrial, celulose, papel, química, é a base industrial da cidade, vai continuar sendo, porque as plantas estão sendo modernizadas e são setores que são muito promissores, né? Hoje, inclusive, na área de celulose, fala-se na nanocelulose, que vai servir para fazer roupa. Então, é uma outra frente, uma outra vertente aí do ramo de celulose. O setor naval, que já se consolidou, a Jurong é o estaleiro naval mais moderno do Brasil hoje. Além de estar construindo um navio na Pante, está construindo uma plataforma para a Petrobras, que é a P-82, e o grupo que é dono da Jurong ganhou mais 2 plataformas, a P-84 e a P-85, que vão ser feitas parte na China, parte em Singapura, mas o acabamento dessa infraestrutura toda vai ser feito aqui em Aracruz daqui 2, 3 anos. Então são 2 megaprojetos que virão para cá. Logística e operação portuária. Essa vertente já existia com Porto Céu, com Porto da Imetama ela vai ficar fortíssima e vai atrair investimentos todos ligados a essa cadeia de logística e operação portuária. Centro de distribuição e atacadista, no rol dessa perspectiva, ampliação da construção civil e diversificação do comércio e serviço, né? Uma coisa é você ter um investimento de 5 bilhões numa cidade de 2 milhões de habitantes. Esse é um impacto. Outra coisa é você ter um investimento de 5 bilhões numa cidade de 100 mil habitantes. Então isso tem um impacto muito maior, isso vai demandar um crescimento de comércio, de serviços, de atividades, que obviamente vai gerar emprego. É claro que todo mundo vai morar aqui, nos municípios vizinhos, a região metropolitana também vai ser impactada positivamente. Mas nós vamos ter uma ampliação e uma diversificação de comércio decorrente do aumento de renda e do crescimento populacional
que também mapeia várias oportunidades aí. Serviços domiciliares, serviços para possibilidades aí de micro, MEIs, eletricistas, pedreiros, decoradores, enfim, um conjunto de possibilidades, né, que vai surgindo com o crescimento da cidade. Serviços na rede de turismo, com essa requalificação da rodovia ES 010, a gente também está desenvolvendo um programa em parceria com a rede turística da cidade. A gente tem praias muito, muito bacanas em Aracruz, são das melhores praias do estado, que tem um potencial grande a ser explorado ainda nessa área de turismo, que é grande geradora de emprego. E os setores tradicionais aí, de saúde, cuidados, beleza, que são setores sempre muito empregadores, né? Na oportunidade de qualificação, nós estamos aqui dentro de uma instituição que faz isso, tem outras instituições bem estruturadas em Aracruz, essas instituições são importantes para aquilo que eu falei, né? Nós vamos ter oportunidade, mas nós precisamos ter qualificação na outra porta para poder aproveitar essas oportunidades. Pode seguir. E por último, falar para vocês um pouco da minha experiência profissional aí de 40 anos. Eu sou engenheiro de formação, atuei no setor privado, mas a minha vida é praticamente no setor público, que além da boa qualificação profissional, além do conhecimento técnico, que vocês precisam estar com disposição sempre para adquirir, quer dizer, eu acho que antes de tudo, a questão das habilidades, ela passa pela compreensão, né, e pela compreensão clara e individual que quem constrói o caminho profissional é a gente mesmo, né? Ninguém vai entregar pronto para nós. Então, em primeiro lugar, a gente tem que assumir que a principal habilidade que nós devemos ter é a capacidade de estar se formando e permanentemente estudando para a gente ganhar cada vez mais qualificação profissional. Mas além da qualificação profissional, tem os chamados soft skills, que são as habilidades e os hábitos que a gente precisa desenvolver também, porque eles são motivos da maior parte das demissões que acontecem nas empresas, né? Às vezes, bons profissionais erram, né, por outras questões ligadas a você conseguir se relacionar em equipe, que são os trabalhos de cooperação, trabalhar também e entender que ninguém é um profissional só na sua área, que pode entender ou que deve entender só da sua área. A gente tem que ter curiosidade e capacidade de ler sobre outros assuntos, economia, política, meio ambiente, desenvolvimento, quer dizer, isso é muito importante. Ter o costume de trabalhar, além da boa leitura técnica também, assistir bons programas de entrevistas com bons palestrantes que possam falar desses assuntos e vocês possam enriquecer o seu conhecimento, fazer as conexões da tua atuação profissional com as outras questões que estão ligadas com a tua atuação profissional, desenvolver vocabulário, que é um dos grandes desafios hoje. Eu lido com muitos estagiários, assim, é impressionante como é que tem caído a qualidade de vocabulário, o número de recursos, a capacidade de explicar uma coisa, de se expressar, a inteligência emocional, oratória e escrita, conhecimento básico, tecnologia, inteligência artificial está aí, chegou para valer. Então, poder trabalhar isso, entender, usar, praticar, treinar, domínio básico de inglês e espanhol. Nós estamos numa cidade que é porta para o mundo, lida com o mundo inteiro. Então, assim, a questão de dominar bem uma segunda língua, especialmente o inglês, também é um desafio muito importante na formação profissional de vocês. Aí a lista de alguns investimentos. O Senac vai se implantar aqui em Aracruz, vai construir ali na região dos Jardins. Nós temos o Porto da Imetame, que o Júlio vai falar aí, um porto sensacional. Esse é o navio que está sendo construído lá na Jurong. Essa é a Ixim, vai ser um centro de distribuição parecido com aquele ali, e vocês podem ir acostumando que nós vamos ter muitos centros de distribuição aqui em Aracruz. O Contorno Norte, né, e a infraestrutura do Polo Bela Vista, que é uma obra muito legal também para o ambiente da cidade. A macrodrenagem, que é o valão do Bela Vista ali, em termos de qualificação, essa é uma questão importante, né? Uma cidade que atrai investimento também é uma cidade que precisa ter bons indicadores de qualidade de vida, boa infraestrutura, 90% ou 100% de esgoto tratado, né? Tudo isso é relevante para a gente ter uma cidade de qualidade.
A Casa do Futuro, que está à disposição de vocês, nós montamos a Casa do Futuro em 2021. Lá vocês podem ter orientação profissional, preparar um currículo, se preparar para uma entrevista. Lá nós temos o nosso crédito, que financia o pequeno crédito para quem é MEI, para quem está montando o seu negócio. É fácil você conseguir isso lá. Orientação profissional, o Sebrae está lá junto conosco. Então, é um espaço de apoio ao pequeno empreendedor. Esse é o complexo de saúde aqui do Jequitibá, que é o novo CSA, Complexo de Saúde de Aracruz. Também esse é um investimento público importante. E, basicamente, é isso. Não sei se eu passei do tempo aqui, mas, por favor, o próximo. Acho que é isso mesmo. Pessoal, é isso. Então, assim, o que eu queria resumir? O cenário para nós, é claro que nós não somos uma cidade isolada do Estado e do país, né? Nós torcemos para que a economia do Brasil ande bem, porque isso tem um reflexo direto no nosso Estado. Nós torcemos cada vez mais. O Espírito Santo hoje é um Estado muito bem posicionado no Brasil, então a gente torce para o Espírito Santo continuar caminhando bem, mas as expectativas de Aracruz são muito boas, né? Isso não é conversa, isso é realidade. Nós temos cidades aí, sul do estado, por exemplo, Presidente Kennedy, que tem lá o Porto Central, tem muitas coisas legais para acontecer, mas tudo é promessa, aqui já não é mais, tudo é perspectiva lá, aqui as coisas já estão acontecendo, então o volume de oportunidades vai aumentar cada vez mais, né? Mas acima de tudo, oportunidade não cai no colo de ninguém, né? Se vocês não se prepararem, mas se preparando, podem ter certeza que dentro do talento de cada um, da área que cada um escolher, vão ter muitas oportunidades aí pela frente. Beleza? Depois eu estou à disposição aí para as perguntas. Eu já fiz a minha pergunta, que depois a gente vai compartilhar. Pense nas perguntas de vocês aí. Que legal, né? Quanta coisa boa que está acontecendo, quanta coisa boa que vai acontecer, né? Ainda bem que a gente está aqui, né? Não estamos nos outros lugares onde só tem promessa, né? Estamos no lugar onde as coisas estão acontecendo. Eu tenho uma pergunta para o secretário. A gente sabe como que o nosso país, infelizmente, às vezes não consegue pensar no longo prazo. E eu particularmente fico muito feliz quando eu vi a sua apresentação, porque ali a gente tem o lançamento das bases que vai garantir o futuro da nossa região. O que pode ser feito para que tudo aquilo que foi apresentado não deixe de caminhar quando a gente tiver uma mudança de administração, por exemplo? A gente sabe que, infelizmente, muito dos nossos projetos aqui no Brasil fica sujeito a quem está na vez no poder. O que a gente pode fazer para que isso aí possa ser, de fato, sustentado e possa ser levado até o final? Eu acho que tem uma questão aí importante, porque está sendo construído um planejamento que é um planejamento que tem vários atores envolvidos, né? O município, o setor privado, a associação empresarial e o governo do estado. Nós tivemos esse final de semana passada com o vice-governador aqui, o Ricardo Ferraço, e a gente estava conversando sobre transformar isso agora num documento formal, no papel, olhando aí para o horizonte de 20 anos, olhando toda essa área que está junto com Aracruz. A gente está falando de Aracruz, mas nós estamos falando numa área que uma retroárea que diretamente vai desde a Serra até Linhares até Colatina. Isso é a área mais direta, né? A área indireta vai até a nossa divisa, a área de influência vai lá no centro-oeste brasileiro, vai para outros lugares, mas enfim, nós temos a intenção de que isso vire realmente um documento formal. E aí eu acho que as pessoas que estão comprometidas com esse produto, eu acho que elas vão ser as maiores defensoras disso no futuro, né? Seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja o setor privado e sejam os moradores que vão estar trabalhando nesse complexo aí, que vai ser um complexo de impacto regional muito relevante. Então, acho que esse benefício não será só para Aracruz, será para o conjunto da nossa região, para o nosso estado, que vai se firmar definitivamente como uma grande porta de entrada e de saída para os produtos no Brasil, porque a dimensão do porto, ela com certeza vai ser uma dimensão
muito maior do que propriamente a nossa retroárea direta aqui. E é muito legal saber como que Aracruz vai estar no centro disso tudo, né?